O laticínio de estilhaços, um arco de 1 quilômetro de altura de colunas espinhais fundidas. Pterossauro foice do céu. Suas asas são compostas de costelas, expostas afiadas, capazes de cortar bunkers de concreto, armado em um único rasante supersônico. Lorde do enxame craniano, um aglomerado flutuante de crânios de aves fundidos por tecido necrótico, que utiliza guinchos sônicos para liquefazer a medula de presas a 1 milha de distância. Dragão beija-flor de bico-agulha vibra seu bico serrilhado em frequências que desestabilizam ligações moleculares, permitindo que beba cálcio diretamente da pedra sólida. Milhafre vertebral, um horror planador que pode destacar seus próprios segmentos espinhais em pleno voo, para estender seu alcance e estrangular alvos aéreos com chicotes de osso preensem. Abutre de asas de cartilagem não possui penas, voando em membranas esticadas de cartilagem translúcida que absorvem ondas de radar e o tornam invisível aos sensores. Falcão de garra de marfim possui garras feitas de marfim fossilizado ultradenso, que podem perfurar o casco de um tanque como se fosse pergaminho. Morcego de órbita faz ecolocalização usando órbitas oculares vazias que projetam rajadas focadas de ar concussivo, estilhaçando vidro e tímpanos instantaneamente. Fênix de pluma de poeira. Em vez de fogo, este construto aviário expele perpetuamente nuvens de pó de osso sufocante que calcifica os pulmões de qualquer coisa que o respire. Planador de escápula usa omoplatas planas e maciças, evoluídas em asas fixas, para pairar silenciosamente em correntes térmicas que sobem de carcaças colossais em decomposição. O pântano de medula, portões esculpidos na pelvis de um deus morto. Titã sanguessuga esquelética, um verme segmentado do tamanho de um trem de metrô, que drena o cálcio de paredes de contenção para reforçar sua própria carapaça dura como diamante. Colosso lesma de cartilagem, um monte amorfo de cartilagem semitranslúcida que absorve energia cinética de projéteis e a reflete de volta como uma onda de choque maciça. Aracnídeo pernalta de fêmur se ergue a 300 pés de altura sobre pernas feitas de ossos de mamute ocos, injetando enzimas necróticas na terra para dissolver a rocha matriz. Eremita de casco de crânio, uma monstruosidade crustácea que utiliza o crânio oco de um dragão como uma fortaleza móvel, recuando para dentro para suportar explosões de nível nuclear. Centopeia rastejadora de espinhas. Cada uma de suas 1000 pernas é um osso de dedo de tamanho humano, permitindo que escale superfícies verticais com velocidade e destreza aterrorizantes. Mosquito sifão de medula. Do tamanho de um helicóptero, possui uma probóscide com ponta de broca de diamante projetada para perfurar os ossos de titãs. Dragão de lodo. Uma entidade semelhante a um lagarto sem pele externa, que chora constantemente um fluido corrosivo que derrete o piso de metal em escória em segundos. Aranha de alçapão de caixa torácica enterra-se na lama, deixando apenas uma caixa torácica exposta acima do solo, que se fecha como uma armadilha de urso de aço quando acionada. Vértebras gelatinosas. Uma colônia de discos espinhais sencientes que deslizam uns sobre os outros para formar um pilar serpentino móvel de osso esmagador. Besouro perfurador de fósseis. Suas mandíbulas são mais duras que o tungstênio,
permitindo que tunele através de camadas de tempo geológico e emerja das paredes do cânion inesperadamente. A estepe petrificada, uma boca de dentes irregulares mais larga que um cânion. Rei Raptor ossificado, sua pele calcificou-se completamente em um traje vivo de armadura branca que desvia o fogo de artilharia pesada sem sofrer um único arranhão. Verme chicote de espinha, uma serpente composta inteiramente por vértebras desconectadas, mantidas juntas por fúria telecinética, capaz de constringir um navio de guerra até que ele amasse. Gorgonopsídeo sopra poeira, exala uma nuvem de fragmentos ósseos microscópicos que agem como jatos de areia, arrancando a carne de qualquer entidade biológica no setor. Devorador de costas de placa, uma fera semelhante a um tatu coberta por ossos pélvicos sobrepostos que pode se enrolar em uma esfera e esmagar paredes de fortificação com imenso impulso. Atacante de chifres de marfim, um pesadelo bovino com presas que crescem para trás em seu próprio crânio, levando-o a uma fúria berserker perpétua alimentada pela dor. Anquilossauro de cauda. Serrilhada balança uma clava de cauda, composta de crânios fundidos, que impacta com a força de um deslocamento tectônico, criando terremotos localizados. Camaleão de pele de giz camufla-se perfeitamente contra as paredes brancas do cânion antes de atacar com uma língua feita de cartilagem elástica pegajosa. Javali de presa calcificada. Com 40 pés de altura no ombro, desenterra ruínas subterrâneas com presas que brilham com o decaimento radioativo de eras antigas. Dimetrodonte de barbatana de navalha. A vela em suas costas é uma fileira de serras de osso oscilantes que geram um zumbido agudo capaz de induzir paralisia. Nadador de areia boca de cascalho, um réptil sem membros que nada através de cascalho sólido como se fosse água, emboscando presas ao irromper do solo com as mandíbulas abertas. A cripta dos Behemoths, portas feitas de extratos de dinossauros comprimidos. Lich Rex antigo, um lagarto tirano reanimado que comanda os restos esqueléticos de bestas menores para formar uma falange viva e móvel ao redor de seu corpo em decomposição. Encouraçado torácico, um leviatã terrestre que caminha sobre centenas de pernas de costela, usando sua cavidade torácica oca como uma prisão móvel para presas capturadas. Behemoth de olho de órbita, um tripé imponente de osso com uma única órbita ocular enorme que projeta um feixe de pura entropia, envelhecendo qualquer coisa que toca em 1000 anos. Hidra de medula eterna. Quando uma de suas cabeças é cortada, a ferida calcifica instantaneamente em 2 cabeças mais afiadas e duras, feitas de osso puro. Colosso andarilho fóssil, tão grande que seus passos criam novos cânions. Esta entidade é um amálgama de 10.000 esqueletos distintos fundidos pelo tempo e pressão. Dragão de espinha necrótica. Um dragão que não voa com uma espinha que se estende centenas de metros além de sua cauda, usada como um mangual de varredura maciço para nivelar cidades. Titã de tempestade de poeira, um golem formado não de pedra, mas de cinzas de osso rodopiantes e fósseis comprimidos constantemente, remodelando seus membros para combater qualquer ataque. Golias de lança de costela, pode destacar suas próprias costelas e arremessá-las como dardos do tamanho de postes telefônicos com precisão milimétrica a uma distância de 5 milhas. O Imperador Despedaçado, uma entidade humanoide maciça
composta pelos crânios de predadores de topo extintos, empunhando uma clava feita de uma sequoia fossilizada. Serpente fóssil ômega, uma cobra infinita de osso que circunda toda a zona constantemente, trocando sua camada externa para revelar osso mais duro e afiado por baixo.